Curso de VBA, módulo 3, como trabalhar no Excel com planilhas multiusuárias. Tema de hoje, editando registros do banco de dados em Listbox e renomeando objetos e inserção de novos botões ao projeto. Aula 29. Então vamos executar a nossa macro e chamar o nosso formulário. Repare um detalhe, observe que o nosso formulário, ao ser executado, ele por algum motivo ele não está pegando toda a área da nossa tela. Se repararem bem, observe que na minha lateral esquerda, observe que o meu cursor, aqui à minha esquerda, o meu formulário não está ocupando toda essa área. Repare, ao colocar o formulário bem ante a minha tela, observe que falta um pouquinho para ocupar toda a área à minha direita. Se eu fechar esse formulário e clicar em desenvolvedor, Visual Basic, exibir meu Project Explorer, vamos ver um detalhe bem interessante. Duplo clique no meu formulário, observe que eu estou dentro do evento Initialize. Então, dentro do seu evento Initialize, você já sabe que o que eu colocar aqui dentro é executado durante a inicialização do formulário. Observe que eu estou capturando aqui, com o meu application.widget, eu estou capturando a largura da minha aplicação, ou seja, do meu monitor aqui, a largura da aplicação que está sendo executado esse meu arquivo. Então, só por curiosidade, se eu colocasse isso daqui, observe, se eu colocar um MSG Box, vamos colocar aqui um MSG Box, Application, observe, comando application.width, ou seja, largura. E o que é que esse MSG Box vai me dizer? Vamos deixar executar, que eu vou exemplificar. Vou recortar o mesmo, vou deixar bem aqui no final da minha estrutura. Então, vou executar, clicando aqui no meu botãozinho. Observe, ele me retornou aqui. Essa é a largura do meu formulário, perfeito? Na realidade, é a largura da minha aplicação. Vou dar um OK e ele me retornou. Se eu fizer da seguinte forma, se eu pegar aquela largura, vamos colocar aqui o seguinte, vou concatenar isso daqui com aspas duplas só para dar um espaçamento e vou concatenar com quem? Com o meu userform, observe, o nome do nosso userform, no caso, é o frm principal. Então, frm principal ponto width, ou seja, a sua largura. Só para que a gente venha ver qual é a largura que está no nosso formulário. Então, deixa eu executar novamente. Então, observe o seguinte, a primeira largura aqui se diz respeito à minha aplicação. A minha segunda largura que eu estou capturando é a largura de quem? Do meu formulário. Ou seja, ambos, tanto a minha aplicação como o meu formulário, têm a mesma largura. Vou dar um OK. E observe, aí é executado meu formulário, porém ele acaba não ocupando toda a área da minha tela. Se eu colocar a propriedade left é a posição à esquerda do meu formulário. E o que é essa esquerda? Deixa eu pegar um objeto aqui para ficar mais claro. Vou clicar em propriedades desse objeto. Ele também tem uma propriedade left. Observe, a sua propriedade left desse objeto, deixa eu colocar aqui, o left está com 132, ou seja, ele está a 132 aqui desse ponto, da onde ele está, para essa posição aqui do meu formulário. Tanto é que se eu colocar ele com 0, observe o que vai acontecer. Vou dar um Enter, observe que ele ficou zerado com a minha área do formulário. Então, eu vou deixar novamente com 132. Vou dar um Enter. Por que eu fiz isso? Foi só para exemplificar que eu poderia fazer da seguinte forma. Duplo clique no meu formulário. Aqui, observe, aqui acima do meu endwidth, eu vou colocar o que? Ponto left. Ou seja, vou colocar o left, ou seja, a posição do meu formulário vai ser igual o meu application, observe, ponto left, ou seja, à esquerda da minha aplicação. Então, vamos ver qual é a posição que está à minha esquerda. Vamos ver primeiramente o que, é que vai acontecer. Vou executar. Ele vai me dar novamente aquela mensagem que eu acabei não removendo, que é a largura da minha aplicação e a largura do meu formulário. Vou dar OK. Observe que ele acabou ainda não pegando a posição que eu gostaria que ele pegasse. Ou seja, ele colocasse o meu formulário bem zerado ao meu monitor. Então, vamos só ver qual é a posição do left que está a minha aplicação. Como é que eu faço isso? Vou utilizar aqui, ao invés desse application.width, eu vou colocar aqui application.left.
E vou trocar aqui também o meu formulário pelo ponto left também, ó. Observe. Veja como é que ficou. Ó, application.left e o meu FRM principal.left, ou seja, a posição à esquerda. Então vamos ver, ó. Vou executar. E observe, ó, que ambos retornaram com o valor de -5, ou seja, ambos estão com a mesma posição. No entanto, ainda o meu formulário não acaba ocupando todo o espaçamento da tela. Então, confesso que eu vou fazer um ajuste conforme sugerido por um aluno do nosso canal. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Para que eu possa deixar pelo menos alinhado o formulário, o que é que eu vou estar fazendo? Ó? Vou deixar ele centralizado, beleza? Então, como é que eu vou centralizar esse formulário? Ó? Vou clicar em desenvolvedor, Visual Basic, vou apagar isso daqui, foi só para exemplificar. E vou fazer o que? Vou deixar isso aqui comentado apenas para questões didáticas, caso você precise, e também vou deixar esse comando aqui comentado. Então vamos colocar aqui, ó, application ponto usable reach e vou estar executando. Observe o comando que eu utilizei, é muito semelhante ao que eu estava utilizando, porém tem a propriedade aqui usable, como queira, do lado do meu reach. E vamos executar primeiramente para entender o que é que ele faz, ó. Observe que ele acabou centralizando o meu formulário. Agora eu tenho uma sobrazinha tanto na minha esquerda como à direita. Porém, o meu formulário está centralizado e o meu botão fechar está mais visível. Ó. Observe, ó. Quando eu estava utilizando a propriedade somente o id, o meu x estava lá no cantinho quase escondido. Mas, no entanto, eu não vou trabalhar muito com esse x do formulário. Até porque vamos desabilitar esse x do formulário e vamos permitir que o usuário só feche pelo botão que vamos criar na nossa aplicação. Até para que o nosso formulário fique mais profissional, beleza? Então, esse comando usable que eu acabei utilizando, vamos só reforçar aqui, nada mais é do que tentando traduzir para o nosso português seria utilizável, ou seja, largura, que é o meu it, largura utilizável, beleza? Então vamos lá, ó. O que é que eu vou estar fazendo agora? Vamos entrar no tema realmente do vídeo, ó. Então, vamos executar aqui nosso formulário, clicando no nosso executar. Lembrando que eu posso também pressionar o F5 para executar o formulário. Então vamos lá, ó, na guia pesquisar, eu vou estar trabalhando com quem? Eu vou estar trabalhando com esse campo aqui, onde eu digito o nome do fornecedor, ou o nome do CEP, ou o número do CEP, ou o código fornecedor. Vou botar aqui o 23 e vou dar um Enter. Na realidade, eu tirei o comando After Update, desabilitei aqui do nosso objeto. Então, vou clicar aqui no meu pesquisar, ó. Repare. Cliquei, e ele vai me retornar se tiver algum fornecedor com esse código. Acabou não retornando, deixa eu colocar aqui o 22 para ver se ele encontra. E eu tenho um fornecedor aqui com o número 22, ó. Então, como é que vai funcionar esse editar registros do banco de dados? Então, primeiramente, eu quero que você entenda que para eu editar um registro que vem do banco de dados, primeiramente ele vai passar por esse list box. Então, ao clicar no registro do meu list box, não necessariamente eu estou editando o registro do banco de dados, eu estou editando o registro que está dentro do list box. Então, ao clicar no botão que eu vou estar inserindo nesse momento, ele vai estar editando esse registro que vem do meu banco de dados após eu realizar uma pesquisa, beleza? Então, qual é a diferença do que eu vou estar fazendo agora para o que eu fiz na nossa tela de cadastro de fornecedores? Quando eu estava editando o registro dessa tela, vou só incluir um registro aqui para ficar mais claro, ó. Vou colocar o nome do fornecedor qualquer aqui. Observe. Vou colocar um 0 para driblar e ele permitir que eu digite nos demais campos. Então vou digitar alguma coisa aqui, só para exemplificar. E vou fazer o quê? Observe, ó. Como eu estou editando qualquer coisa, só para exemplificar, vou clicar no meu botão incluir. Então, quando eu estou editando esse registro, eu estou editando o registro que está momentaneamente salvo no meu listbox. Se eu fechar esse formulário agora, isso daqui que eu acabei de incluir não está salvo no nosso banco de dados, beleza? Então, a edição desse registro, eu estou editando o registro que está momentaneamente salvo no meu listbox. Já esse registro aqui que eu estou editando, quando eu clicar em editar, eu vou estar editando um registro que veio do meu banco de dados, ou seja, é um registro que está salvo, mas a lógica de edição é a mesma. Porém, quando a gente programar o botão atualizar dessa tela aqui, vai atualizar diretamente lá no meu banco de dados e vai trazer retornado atualizado para o nosso listbox, diferente desse atualizar aqui, ó.
Se eu atualizar essa informação, vamos atualizar aqui. Se eu atualizar essa informação, deixa eu ver aqui o que acontece. Ó. Se eu clicar aqui no atualizar, você deseja realmente atualizar o registro de código 116, nome do fornecedor ONO? Sim. Beleza. Observe que ele atualizou. Então, quando eu atualizo esse registro aqui, ele ainda está momentaneamente salvo no meu listbox, ou seja, ele não está sendo atualizado no meu banco de dados, pois ele só vai para o banco de dados quando eu clicar no confirmar, beleza? Porém, eu só quero exemplificar que a lógica do editar é a mesma, independente se dentro do listbox seja um registro salvo momentaneamente no listbox ou um registro que vem do banco de dados. A diferença é que eu vou estar editando um registro que primeiramente eu vou fazer uma pesquisa do meu banco de dados, beleza? Então, se eu vim aqui colocar, ó, GL, vou dar um Enter, perdão, eu sempre estou confundindo porque eu tirei o comando after update do meu fornecedor, então eu estou tendo que clicar nesse pesquisar, ó. Então eu vou clicar no pesquisar, ele vai estar pesquisando. Então essa informação aqui está vindo do meu banco de dados, beleza? Então ao editar, eu estou editando um registro que vem do meu banco de dados, porém está aqui no meu listbox. No entanto, ele já está salvo no meu banco de dados. É isso que eu quero enfatizar a você. Então vamos lá, ó. A lógica é a mesma. Então o que eu vou estar fazendo? Eu poderia copiar o código e colar, porém eu vou fazer novamente com você para praticarmos mais ainda essa estrutura. Ó. Então vamos lá. Ó. Vou vir aqui. Primeiramente vamos copiar alguns botões. Vou copiar algum desses botões, observe. Não vou precisar de todos, então não vou precisar do duplicar. Então vou copiar até aqui. Para copiar basta eu... Perdão. Deixa eu voltar aqui ao meu formulário. Acabei dando um duplo clique sem querer. Então, para eu copiar todos os botões aqui, basta eu clicar de leve no meu formulário, arrastar a minha alça sobre os meus botões. Observe, ó, essa alçazinha com essas interseções, ó, essas linhas seccionadas. Soltei, selecionou todos de uma vez. Ó. Ctrl C, pesquisa, vou colá-lo. Então, vou colá-lo numa posição qualquer aqui por enquanto, depois a gente arruma uma posição melhor para esses objetos. Então, deixa eu colocar por enquanto aqui, nessa área. Então, eu vou estar precisando do quê? Eu vou programar esse botão editar. E claro, vamos trocar também essas imagens mais para frente. Então, esse editar aqui, o que, é que ele vai estar fazendo? Primeiramente, vamos dar um nome para ele. Ó. Então, o seu name, nesse momento, está com o nome, ó. Name está com o nome padrão, ó. Como de Ubuntu 5. Então, vamos dar um nome intuitivo para o mesmo. Vou chamá-lo de btn editar pesc fornecedor. Lembre-se que eu não posso colocar nomes iguais aos objetos. Mesmo que eles estejam em abas diferentes, o VBA vai entender como nome ambíguos. Eu só posso colocar nomes iguais se forem formulários diferentes. Então, esse foi o nome que eu dei para o mesmo. Observe. O name, btn pesc editar fornecedores. E o nome que aparece para o meu usuário é esse nome aqui, ó, edital. Beleza? Na sua propriedade caption. Então, só para reforçar, esse é o caption, é a informação que aparece para o meu usuário, o nome editar. E a informação que aparece para mim via código, aqui eu vou estar manipulando, essa acima da minha propriedade name. Então vamos lá. Ó. Como são o nome desses objetos, ainda não estão renomeados, então vamos lá. Ó. Esse daqui vai ser o meu txt underline. Vou chamá-lo de pesc. Embora não seja de pesquisa, porém na tela de pesquisa eu vou chamá-lo de txt pesc underline code fornecedor. Então, a partir desse daqui que eu vou estar criando, eu vou copiá-lo. Observe, ó, fornecedor. Deixa eu dar um zoom para que fique melhor a sua visualização. Então, a partir desse que eu criei, eu vou estar copiando. Observe, vou copiar aqui o nome do mesmo e vou alterar, claro, só o nome real dos objetos. Ó. Então, esse daqui é o meu textbox 3. Vou alterar para txt pesc nome fornecedor. Esse de baixo vai ser o CEP, então vou alterar aqui de code para CEP. Os demais partes do nome vou utilizar a mesma estrutura. Esse daqui é o txt endereço, então deixa eu colocar aqui code para endereço, sem cedilha. O meu bairro vai ser o txt pesc bairro underline fornecedor. Lembre-se que o nome aqui você dá o nome que você bem entender, sempre respeitando, não colocar caracteres especiais e não colocar espaçamentos nas palavras, beleza? Então, a cidade aqui é o mesmo sentido, vou trocar aqui o code e vou colocar a cidade. E o estado também é a mesma situação. Colei,
e vou alterar aqui o nome code para estado. Então deixa eu colocar aqui estado. Algo bem interessante e curioso vai ser o CEP, porque vamos imaginar a seguinte situação. Faltou o número. Então vamos aqui também renomear o número. Então vou trocar aqui esse code pelo N. Então vamos salvar aqui o projeto. E como eu estava reforçando, algo curioso será o CEP. Vamos imaginar a seguinte situação, ó. O meu usuário vai editar um registro que já está salvo no meu banco de dados. Então, supondo que ele mude o CEP, se eu não tiver uma programação para buscar o CEP de forma automática novamente, o meu CEP vai ser carregado de forma errada. Você há de concordar comigo. Então, o ideal é que para o meu CEP, eu também tenho uma busca. Eu já tenho essa busca do CEP na minha tela de fornecedores. Lembre-se que quando eu digito o CEP nessa tela, de forma automática, ele vai buscar no site dos Correios, com a API do site via CEP. Então vai buscar naquele site o endereço, o bairro, a cidade e o estado. E o meu trabalho é só informar o número. Então, imaginando que o meu usuário vai estar editando o registro, pode ser que ele altere o CEP. E claro, se ele mudar o CEP, as informações que estão abaixo nos demais campos também tem que acompanhar essa alteração. Então, a ideia é que também eu tenho uma programação para alterar esse CEP, caso o meu usuário também mude o CEP aqui no meu campo, beleza? Então, primeiramente, vamos editar os registros e, claro, mais para frente a gente faz isso. Espero que você tenha compreendido o raciocínio, sempre pensando como usuário leigo do seu sistema. Imagine sempre o que o usuário pode fazer de errado com o seu sistema e você sempre tem que ter um antídoto já preparado para as ações erradas do usuário do seu programa, beleza? Então vamos lá, ó. Vou dar um duplo clique aqui no meu objeto. Uma coisa bem interessante que eu gosto de colocar nesse list box é o seguinte, ó. Deixa eu localizar aqui a propriedade. Pronto, localizei ela. Creio eu que essa propriedade aqui. Observe, ó. List Style. FRM List Style Plain, beleza? Então, o que é que ela faz, ó? Vou executar por padrão, ela está com a propriedade padrão, então vamos só fazer uma pesquisa para exemplificar. Ó. Vou colocar o GL e vou clicar no pesquisar. Vou botar aqui Excel para ver se ele traz mais de um registro. Vou pesquisar. Eu observo que trouxe 2 registros. Quando eu seleciono um registro, legal, ó, selecionou. Quando eu clico na linha, clico no item, ele já seleciona a linha inteira. Porém, eu quero deixar marcadozinho o meu item. Então, aquele item, aquela checkbox, não digo uma checkbox, mas aquele Option Boot que aparece aqui do lado. Como é que eu faria para estar aparecendo mesmo? Ó? Vou clicar em Visual Basic, observe, vou exibir o meu Project Explorer FRM principal. Então vamos aguardar aqui que apareça, já apareceu para a gente. Então vou só expandir aqui um pouco mais aqui a minha janela. Então a propriedade que eu me refiro, eu estou com o meu List Box selecionado. A propriedade que eu me refiro, o meu List Style, cadê ele? Vamos localizar aqui o mesmo. Então tá aqui, ó, List Style, essa propriedade aqui, ou seja, o tipo de listagem, o estilo de listagem, ele tá me mostrando nesse formato aqui. Se eu mudar isso daqui, ó, para List Style Option, observe, ó, Option, ou seja, com estilo de opções. Então, é aquela bolinha do Option Button, ó. Repare, ó, selecionei com a segunda propriedade, que é a propriedade que não é padrão do objeto. Observe e vamos fazer um novo teste só para que fique mais claro o que é que ele vai fazer de diferente ao nosso list box. Ó. Vou digitar aqui novamente Excel e vou clicar em pesquisar. Repare que ele trouxe uma bolinha aqui, ó, ao lado do meu ID. Então observe aqui esta bolinha aqui ao lado do meu ID e esse aqui é o option lá que ele se refere, ó, List Style Option. Então, quando eu selecionar o registro aqui, ó, fica marcado dentro dele, ó. Então, eu acho mais interessante que fique dessa forma, beleza? E claro, se eu trabalhar dessa forma, eu vou ter que fazer apenas um ajustezinho aqui no cabeçalho do nosso list box. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Por que que eu não aconselho, primeiramente, antes de entrarmos na edição do registro, por que que eu não aconselho trabalharmos utilizando essa propriedade aqui, ó, Multi-Select, no nosso list box? A não ser que você vai trabalhar com múltiplas seleções nesse list box. Então, o meu Multi-Select, observe que ele está por padrão, ó, Multi-Select Single. Se eu mudar ele para Multi-Select, vamos ver o que acontece, ó.
mudei aqui para a segunda propriedade. Repare, a segunda propriedade aqui, FRM multiselect multi. Vamos ver o que acontece com o nosso listbox. Vou executar. Vou clicar em pesquisar e vou digitar aqui novamente Excel. Vou clicar em pesquisar e repare, ó, que aquele nosso option, ou seja, aquelas bolinhas, agora me deu lugar a checkbox, ó, ou seja, aos quadradinhos, ó. Repare. Então, até que esteticamente fica bem mais interessante, ó. Só que tem um porém. Quando eu utilizo lá o option, como eu vou estar editando o registro, eu posso utilizá-lo, aquele option. Observe o que acontece, ó. Vamos lá na prática, ó. Vou clicar nesse e cliquei nesse. Ou seja, ó, quando eu utilizo esse carinha aqui, o multiselect multi, eu acabo selecionando mais de um registro, mesmo sem querer. Então, como eu vou estar editando o registro, o ideal é que eu selecione apenas um registro. Claro, poderíamos fazer um ajuste via código, mas o mais interessante é que eu já trabalhe com uma propriedade que não permita que isso aconteça, ó. Beleza? Então, por isso que eu vou estar trabalhando Visual Basic. Vamos novamente localizar aqui o nosso objeto, aqui o nosso listbox, e vou alterar aquela propriedade, ó, de multi. Só um detalhe, ó, se eu deixar esse multi e vir aqui em option e trocar para plain, vamos ver o que acontece, ó. É interessante que você explore bastante as propriedades do seu objeto para conhecer o que ele é capaz de estar lhe entregando, ó. Então eu executei. Observe que quando eu tiro lá aquela propriedade padrão, eu acabo continuando selecionando mais de um registro, ó. Observe que não é o que eu quero editar apenas um registro único. Porém, sumiu aquela caixinha, ó. Beleza? Então vamos novamente trabalhar da seguinte forma, ó. FM principal, vou selecionar aqui o meu listbox, vou aqui na minha propriedade multiselect, vou deixar como padrão single, e na minha propriedade aqui list style plain, eu vou deixar como o opt, ou seja, eu quero aquelas bolinhas que apareçam, beleza? Depois a gente faz um ajuste aqui na nossa label. Lembrando que a label aqui, ó, se vocês repararem, é uma label única. Vou até arrastar aqui um pouquinho para que ela ocupe mais espaço. E aqui é uma label única, ou seja, o meu trabalho vai ser só dar um espaçamento. Ó. Observe que eu cliquei dentro dela, já está piscando aqui o meu cursor. Repare, eu estou com o meu cursor nesse momento piscando aqui, ó, do lado do meu C. Se eu der um Enter, ó, ele vai afastando, ó. Repare. Então, por enquanto, eu vou desfazer aqui. Isso daqui a gente faz, ou você mesmo vai fazendo aí, para deixar alinhado com as colunas do listbox, beleza? Então, vamos entrar agora na edição. Então, ao invés de eu editar o meu registro, dando clique ou duplo clique no meu listbox, eu vou editar por este botão aqui, ó. Como é o nome dele, BTN editar PESC fornecedor, beleza? Então, o meu BTN editar PESC fornecedor, vou dar um duplo clique nele. Só vamos ver aqui o nome do nosso formulário, ó. LSD PESC fornecedores. Então, duplo clique nesse. E vamos fazer o quê? Já sabemos, se você acompanhou esse curso desde a primeira aula, você já sabe que quando eu edito um registro, quando eu clicar naquele botão editar e não tiver nenhum registro para ser editado, vai dar um erro. Quando eu editar um registro que esteja listado, porém não esteja selecionado, também vai dar erro, beleza? Então, já sabendo disso, daqui a pouco a gente faz uma estrutura para evitar essa situação. Primeiramente, vamos só aprender a pegar a informação das colunas do listbox e jogar para dentro dos objetos. Então, vamos lá. Se você já aprendeu nas aulas anteriores, vamos reforçar mais ainda. Se não, vamos aprender novamente juntos. Então, vamos lá. Ó. Como é que eu faço para sermos mais objetivos? Ó? Vou utilizar a estrutura with, que quer dizer com, e vou botar o nome do meu objeto. Ó. Sempre vou colocar esse me para facilitar a nossa digitação e eu ter aquela janelinha que ele vai autocompletando para mim. Ó. mi.lst fornecedores. Esse é o nome do meu listbox. Ao dar um Enter, o que é que eu vou estar fazendo? Ó? Eu vou simplesmente informar o nome do objeto que vai estar recebendo as informações. Ah, um detalhe importante. Vamos aqui voltar ao nosso FM principal. Esse carinha aqui, ó. Observe que ele está, aparentemente, deixa eu ver a sua visibilidade. Ele está com a sua visibilidade como falsa, ou seja, eu não vou estar visualizando o mesmo. Porém, ele existe no nosso projeto, beleza? Então, esse daqui eu acabei não renomeando. Então, como eu vou estar editando o registro, ele é de fundamental importância, pois ele vai capturar a identidade do meu registro. Então, vou chamá-lo de... Vamos copiar esse daqui, ó. Vou dar o Ctrl C, vou colar sobre este. E, claro, vou mudar apenas o seu nome, ó. TXT PESC, vou colocar como ID fornecedor, beleza? Então, agora sim, duplo clique no meu editar e vamos voltar ao raciocínio, ó. Então, vou colocar o meu mi.txt _PESC, observe, _ID. É ID,
Deixa eu colocar o que? Agora sim, PESC ID fornecedor. Então, esse é o nome do meu objeto que vai estar recebendo o que? O ID do meu registro. Então, eu vou colocar ponto texto. E o que, é que vai ser atribuído a ele? Vai ser atribuído a ele o seguinte registro, ó. Vou colocar a propriedade ponto list. Ou seja, o que estiver listado vai estar sendo atribuído ao mesmo. E o que é que vai estar sendo listado e que vai estar sendo atribuído a ele? Observe que ele me pede aqui, ó, o pival index, que seria a linha, e o pival colo, que seria a coluna. Vou simplesmente colocar o ponto list index, ou seja, a posição lá da minha linha, beleza? E dou o enter. Então, só com esse comando aqui, eu estou capturando o primeiro item lá da minha coluna para dentro do meu objeto txt PESC ID fornecedor. Beleza? Vou colocar aqui vou colocar o nome do meu objeto, mi.txt, underline. Qual é o meu segundo objeto lá? Vai ser o meu txt PESC, underline, code fornecedor.text. E vou colocar igual, ponto list, abro o meu parênteses, ponto list index, vírgula, qual é a coluna? Bom, aqui eu vou informar a coluna do meu list box que vai vir, que eu vou estar capturando essa informação na linha selecionada para dentro do meu objeto. Essa vírgula aqui a mais, que eu coloquei no início, não existe ela. Então aqui é o seguinte, ó, lembre-se que as colunas do list box começam em 0. Então, eu vou informar aqui o número 1, pois eu quero a segunda coluna do meu list box. Pois, né, na segunda coluna, vou fechar aqui o meu parênteses do list index, vou dar um enter. Então, é na segunda coluna que eu tenho o meu code fornecedor. Aqui eu não informei, mas se eu tivesse colocado um 0, creio eu que vai ser a mesma lógica, beleza? Como eu deixei sem colocar o 0, o Excel, o VBA, vai subentender que é a primeira coluna lá do listbox. Então, se você entendeu isso, ó, basta eu copiar isso daqui. Repare que eu vou estar colando e vou mudar apenas o nome do objeto. Ó. Aqui vai ser o nome, ou seja, vai ter o meu txt, PESC, nome fornecedor.text, e qual é a coluna que tem essa informação que vai vir para dentro dele? A terceira coluna do meu listbox é a coluna de número 2. A primeira coluna é a 0, a segunda coluna é a 1, a terceira coluna é a 2. Entendeu a lógica? Se entendeu, então agora sim eu vou copiar e colar os demais objetos. Ó. Vou colar mais 1, 2, 3, 4, 5. E se eu não estiver enganado, são 6, 7. Se eu não estiver enganado, vamos lá. Ó. Eu tenho a coluna número 0, a coluna número 1, 2, a 3, a 4, a 5, a 6, a 7, a 8 e a 9. Pois eu tenho 10 colunas dentro daquele listbox. E vou colocar o meu end, o it, para fechar a nossa estrutura, o it, beleza? E claro, vou alterar aqui o nome dos meus objetos. Ó. Aqui é o id, aqui é o code, aqui é o nome. Esse daqui, se eu não estiver enganado, vai ser o CEP. Eu tenho que colocar de acordo com a mesma posição que está na minha coluna. Se eu não fizer isso, ele vai pegar a coluna e vai jogar para um objeto de forma errada. Então tem que estar na mesma posição de colunas os meus objetos aqui, ó. Então o CEP aqui vai ser, se eu não estiver enganado, é o número, o número, o bairro, a minha cidade, o meu estado. E observe que sobrou duas colunas aqui. Deixa eu só verificar. Vou executar. Não vou estar editando o registro por enquanto. Deixa eu verificar aqui na minha tela pesquisar. Eu tenho o ID. Detalhe, eu tenho a data. O code fornecedor, ou seja, eu tenho a data antes do meu code fornecedor. Ou seja, eu vou vir aqui novamente. Vamos executar do jeito que está aqui, só para que você entenda o que vai acontecer. Ó. Vou deixar comentado esse carinha aqui e esse daqui também. Ó. Vou executar. E vamos lá entender o que vai acontecer. Ó. Vou primeiramente aqui digitar alguma coisa. Vou botar aqui o número 60 para que ele traga vários CEPs. E vou clicar no pesquisar. Ó. Fez a consulta ao meu banco de dados. Vai trazer inúmeras informações. Deixa eu verificar aqui se vai pesquisar ou não. Depois a gente dá uma olhadinha por que não está trazendo o número do fornecedor. Perdão, o CEP do fornecedor. Já que ele era para estar pesquisando. Tanto pelo nome, até onde eu lembro. Vamos lá, ó. Deixa eu colocar aqui o GL. Vou colocar o GL e vamos editar o registro, beleza? Na realidade, o CEP, esse campo aqui não está funcionando para pesquisas separadas. Está funcionando apenas para uma pesquisa idêntica. O 60 eu teria que colocar aqui no caso, ó, beleza? Então vamos lá, ó. Se eu clicar no meu editar, deu um errinho aqui, vamos ver. Primeiramente deu um erro porque eu coloquei um R a menos. Observe que eu sempre digo, ó,
a letra B ficou minúscula. Isso quer dizer o quê? Ó? Que eu digitei de forma errada e acabei não observando. Se eu tivesse mais atento, já teria observado que no meu código a minha inicial não ficou maiúscula. Isso quer dizer o quê? Que eu tinha digitado errado. Ó. Vou colocar um R. Porém, quando já me apareceu o erro, eu já olhei primeiro para as iniciais e já detectei que eu tinha digitado errado. Ó. Observe que é um B maiúsculo. Ó. Vou editar e observe o que acontece. Ó. Ele jogou a minha data para a minha coluna errada, como eu disse para vocês. Ó. O meu ID é a minha primeira coluna, é a coluna 0. A data, que eu não lembrava que tinha data nesse list box, é a minha segunda coluna, ou seja, a minha coluna de número 1. Porém, eu atribuí a minha coluna 1 para o meu ID, ó. Ou seja, jogou para os campos errados, ó. Observe, ó. Então, o que é que eu vou estar fazendo aqui? Observe que ele jogou o CEP para o número, jogou a rua para o bairro e por aí vai. Ou seja, o único que eu estou vendo aqui que ele jogou certo foi o code, o nome do fornecedor também jogou errado. Então, vamos lá, ó. Beleza? Entenderam que a posição, observe novamente, ó, a posição, deixa eu pegar aqui o registro, a posição que está na minha coluna do listbox, ó, essa daqui é a coluna 0, essa daqui já é a coluna 1, essa daqui já é a coluna 2, a 3 e por aí vai. Então, ó, esse 0 aqui eu tenho que jogar lá para aquele meu objeto testID que está invisível. A minha data eu tenho que jogar para aquele meu primeiro campo. Na realidade eu não tenho nenhum campo para data, temos também que estar criando esse campo para data. Beleza? Ou melhor, não vamos precisar criar um campo para a data, porque a data eu não vou querer que meu usuário mexa nela. Eu quero que automaticamente ele mesmo se atualize, beleza? Então, o que é que eu vou estar fazendo aqui, ó? Vou fechar o meu formulário. Repare, vou fechar o meu formulário, vou desenvolvedor, Visual Basic. E o que é que eu vou estar fazendo de diferente, ó? Eu não tenho um campo para receber a data. Por quê? Porque a data, eu não vou querer que o usuário mexa na mesma. Se eu quisesse mexer na data, eu criaria um campo para receber a data quando eu editasse o meu registro, beleza? Porém, eu não vou mexer na data, então não vou criar esse campo. Então, o que é que eu vou estar fazendo no meu código? Ó? Observe, ó, ao invés desse número 1, eu vou mudar para 2. Por quê? Porque a minha coluna de número 1 seria a coluna da data, e eu não tenho um campo para receber a data. Entendeu a lógica? Então, aqui é o 3, aqui é o 4, o 5, o 6, o 7º e o 8º. Beleza? Então vamos executar aqui novamente para identificarmos aqui o que é que está faltando. Ó. Então eu vou digitar aqui Excel, XC, vou editar um registro qualquer, vou pegar esse de baixo. Ó. Vou clicar no meu editar. Observe que ele puxou o código fornecido de forma correta. Aquele campo do ID está invisível. Vamos deixar novamente visível, só para a gente identificar o mesmo. Ó. Então tá aqui, ó, o código está certo, o nome do fornecedor está certo, o CEP está certo. E observe aqui que o endereço não retornou, retornou no número, e do número em diante já foi todo errado. Ó. Ou seja, eu acabei não colocando, deixa eu ver aqui, o CEP, depois do CEP tem o meu endereço, e depois que entra o número. Então vamos lá, ó, fazer o ajuste. Então aqui, observe, ó, aqui, eu vou copiar esse objeto, Ctrl C nele, Ctrl V, e vou alterar aqui, ó, de 5. Aliás, continua sendo 5, o que eu vou mudar aqui é o nome do objeto. Aqui é o meu endereço, sem cedilha. E sim, o endereço é o 5. O número que passa a ser o 6, o bairro o 7º, o 8º é a minha cidade e o 9º o meu estado. Ó. Então vamos agora sim tentar verificar se é isso mesmo. Vou digitar novamente, ó, XC, vou clicar em pesquisar. Então, vou editar o último registro, cliquei no editar, observe que agora sim, código fornecido de forma correta, Excel VBA, o nome do fornecedor, CEP de forma correta, puxou, rua, bairro, cidade, o estado e o número. Se eu clicar na linha de cima e clicar no editar, ele também vai estar puxando. Claro que temos que programar o botão para limpar os campos, para não acontecer exatamente isso. Ó. Eu mudei de campo, ele continua com as informações do campo anterior. E aí o meu usuário pode se confundir e achar que está atualizando a linha que está selecionada, quando as informações, na realidade, que eu estou visualizando é da linha que eu não estou mais com ela selecionada. Ó. Então, sempre pense que o usuário pode cometer erros utilizando seu sistema e sempre tenha um antídoto já criado dentro do seu código para inibir essas situações, beleza? Então, no próximo vídeo, damos continuidade a essa lógica e a continuidade a esse projeto. Aguardo você. Valeu!